Bitcoin hoje e esses dias ele tem desenhado para a gente um padrão de ombro, cabeça, ombro invertido que é muito importante e nós estamos tendo praticamente o mesmo movimento de 2018, então você tem que prestar atenção porque podemos ter alta para depois ter queda, então fica atento, fica até o final desse vídeo porque você está no canal Investidor Modesto, que você entende como é que o mercado funciona e olha só, tá? A gente já vai começar olhando o básico. Qual que é o básico? Simplesmente o ombro, cabeça, ombro que começou a se desenhar, certo? Só que não da maneira que a gente já estava esperando. A gente estava com uma pretensão aqui, a gente estava com uma projeção que o preço pudesse voltar ali para casa dos 40 mil para fechar esse ombro de uma forma mais chave. Acontece que isso não aconteceu, a gente teve simplesmente uma urgência em elevar o preço, então o preço bateu 41.300 e já foi para cima, ou seja, tecnicamente nós temos o ombro, cabeça, ombro sendo concluído. O que a gente tem que prestar atenção a partir desse momento é se ele vai respeitar onde essa resistência que está sendo chave agora, tá? Essa região dos 44, 45 é uma região super importante, o preço já bateu aqui nessa região algumas vezes e a gente tem sim um rastro de uma resistência forte. Portanto, a gente rompendo os 44, conseguindo se manter acima, nós podemos ter a conclusão desse padrão ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Você tem um ombro, você tem uma cabeça, você tem um ombro, o segundo ombro, só que a figura ela está invertida, então por isso que é chamado de Okoi, certo? Ou seja, nós temos sim, de acordo com o padrão, um alvo lá nos 52. A gente já conversou, os 52 é uma região de extrema importância para a gente, por conta do que, né? Vamos usar o volume para a gente ter uma ideia e nós vamos perceber que, além do preço ter segurado no ponto de controle, a região de mais concentração, maior concentração, português falhou aqui, desculpa, a maior concentração de volume foi nessa região e ele segurou logo ali. Apesar disso, a gente tem simplesmente o que, né? Esse espaço vazio aqui que o preço acabou brincando muito nessa região. E olha só como que ele brinca aqui. Ou seja, a gente está criando aqui um volume a mais. Ou seja, se você for pegar uma visão macro, eu quero que você preste atenção na importância desse bloco aqui. O conjunto de todos os volumes negociados nessa região, e eu gosto de olhar para isso com bons olhos, pensando no que isso pode ser para a gente uma construção de um suporte histórico. Mas o que seria isso? Bom, um suporte, uma região para o preço não cair, se segurar, é histórico, ou seja, o preço, se ele subir mais, ele não passa desta região porque ela tem uma concentração de volume maior e, portanto, ela tem uma quantidade de interesse ali dos calma aí, cara. Trava-língua agora não, pô. Os institucionais estão alocados nessa região. A gente está tendo, sim, uma zona de acumulação, certo? Enquanto as quantidades de Bitcoin nas corretoras estão cada vez mais baixas, ou seja, as pessoas estão comprando Bitcoin, estão jogando para suas carteiras, logo você vai ter, com o tempo, uma escassez de Bitcoin em circulação no mercado. Se você manja de lei da oferta e demanda, cara, você sabe que isso aí é totalmente favorável se a gente continuar com uma demanda incrível que nós temos e só aumenta para a valorização do preço, tá? Do nosso ativo Bitcoin e, portanto, de todo o mercado. Então, cara, essa informação até aqui, deixou o seu like, por favor, me dá esse like, me dá essa moral, porque assim eu vou saber se tá valendo ou não a pena o conteúdo aqui, beleza? Então, olha só, a gente tem aqui também o JP Morgan, o inglês tá ferrado hoje, que ele se tornou o primeiro grande banco no metaverso. Tem um bancão entrando no metaverso. Mas, Douglas, o que é esse JP Morgan? Olha só, né? Os caras em 2021, no final de 2021, eles tiveram aqui quase 4 trilhões de dólares em ativos, um lucro de 30 bilhões de dólares e um faturamento de 14 bilhões em 2020. Ou seja, cara, olha, faturamento é diferente de lucro. E eu quero que você preste atenção à diferença de 2020 e 2021. É um banco que está crescendo, com certeza os grandões que mexem com dinheiro, eles estão de olho em oportunidades para ganhar cada vez mais dinheiro. São os ricos ficando mais ricos e os pobres ficando ricos. Esse é o nosso intuito aqui, ganhar dinheiro com o mercado em crescimento. Então você está tendo uma oportunidade aí de ver um banco gigantesco com 4 trilhões de ativos. Isso é bizarro, cara. Então a gente tem simplesmente entrando no metaverso. Será que o metaverso tem que a gente não tá reparando? Por que os grandões estão entrando? Então a gente só vai saber no futuro
E com certeza vale a pena a gente se expor a esse mercado com essa projeção toda que nós podemos ter uma proteção absurda no futuro. Quem sabe o preço nunca descer dos 50 mil dólares, nunca descer dos 40 mil dólares, nunca descer dos 30 mil, e a gente já rejeitou essa possibilidade por enquanto, mas vamos dar continuidade aqui, que é o seguinte: nós temos ombro, cabeça, ombro, liderando a gente para os 52 mil. Douglas, e se não acontecer os 52 mil, nós vamos entrar em uma região que pode ser interessante, tá? Que seria justamente ele ficar bambeando entre os 44 e entre os 40 mil. Então, seria ideal em um cenário que ele não concluísse o ombro, cabeça, ombro, ele vir aqui e fazer e construir uma lateralidade. Construindo lateralidade, você vai ter uma zona de acumulação. Então a gente pode ter mais uma zona, quem sabe longa, e até o aumento de juros dos Estados Unidos, que vai acontecer no mês que vem. Então temos um mês aí praticamente de espaço para o preço ou dar uma porradona para cima, para baixo ou ficar de lado, isso é óbvio, né? Mas nós temos um mês aí para isso acontecer. Então podemos ter uma lateralidade, podemos ter um rompimento desse oco. E no pior dos casos, a gente vai buscar os 40 mil. Se a gente não tiver sucesso em romper essa resistência nos 44, podemos buscar os 40 mil. Perdendo os 40 mil, a chance de nós buscarmos aqui os 36 é gigantesca, tá? É muito alta, ainda mais por conta desse outro suporte que nós temos, 37. Então 37, 36 é uma região que a gente pode revisitar caso nós percamos. Cara, agora essa palavra eu não sei se existe. Professores de português apareçam. Então a gente tem aqui simplesmente uns cenários prováveis. Se a gente romper aqui, podemos ir liderando para 52, a gente já conversou. 52, por conta desse volume, vai ser uma região super importante. Se a gente conseguir passar por todo esse volume aqui, meus amigos, a gente vai conseguir ter uma projeção muito otimista para o Bitcoin para este ano ainda, tá? De pegar os 70 mil, e a gente espera sim que o preço vá subir, sim senhor. Independente do tempo que levar, ele vai ter a valorização que merece, porque não é à toa que bancos de 4 trilhões de ativos estão entrando no mundo de cripto. E eu quero que você pense, e falando em metaverso, Douglas, mas metaverso não é Bitcoin, cara. Se é cripto, o Bitcoin tá na jogada, ó, o trava-língua, agora não, pô. A gente tem metaverso, tem Bitcoin, tem metaverso, tá tudo interligado. Então se os grandões estão entrando, você não vai flopar o mercado, você não vai achar que o mercado tá todo mundo entrando, caramba, o trava-língua hoje tá todo mundo entrando pra nada, né? Os caras estão enxergando valor nessa rede e eles estão tacando dinheiro. Então por que você não deveria criar uma estratégia, não poderia criar uma estratégia acerca disso e colocar um dinheiro lá, entrar nesse mercado, se expor inteligentemente a setores estratégicos do mercado? Vou me expor em metaverso, vou me expor Bitcoin, Ethereum, controlando seu dinheiro, não colocando o dinheiro que você precisa. A gente tem uma gama de estratégias para você lidar com esse mercado. Então na jogada fica agora aqui a dúvida entre o ombro e o cabeça ombro. A gente vai pagar para ver o que vai acontecer, mas no longo prazo seguimos completamente otimistas por conta da força que aconteceu aqui no mercado. E a gente vai voltar rapidinho aqui para os 2018 para a gente ver a similaridade do movimento que nós tivemos desse ombro, cabeça, ombro. Eu quero que você grave esse ombro, cabeça, ombro aqui. A gente vai voltar para 2018 e vamos reparar que o mercado fez a mesma coisa em um cenário um pouquinho diferente. O mercado nunca vai desenhar a mesma coisa sempre. Então a gente tem um ombro, cabeça, ombro nessa região, e olha o que aconteceu depois. Ele conseguiu concluir mais alto ainda do que o alvo anterior. Então a gente tem o alvo do ombro, cabeça, ombro. Quando ele inicia a mesma pernada que ele fez no início, ele teria que fazer no final. Então ele ultrapassou e chegou praticamente aqui a concluir o ombro, cabeça, ombro invertido. Isso aqui deu pra gente o quê? Uma alta, né? Uma alta de quantos por cento? Tivemos aqui uns 40% de alta, super interessante. E logo depois, olha o que aconteceu, a gente teve mais queda. Não é um cenário que nós podemos descartar, estamos sujeitos a tudo, mas uma conclusão desse ombro, cabeça, ombro seria muito perfeito para o mercado, para a gente ter uma noção melhor do que pode acontecer. E a gente pode ver que tá a mesma coisa acontecendo neste exato momento. Lembrando que nós temos situações diferentes, já que o nosso ponto-chave, o nosso ponto especial vai ser nos 40 mil por conta do alto volume negociado dentro dessa região. A gente consegue ver isso
por estas barras que aparecem aqui. Então 30, 40 mil segue sendo uma região super importante. A gente penetrando ali nos 40 mil, a coisa começa a ficar mais insegura pra gente, pelo menos no curto prazo. Mas longo prazo, com o crescimento do mercado e expansão do mesmo, a gente vai ter um potencial de crescimento gigante, e esse é o nosso intuito: investir no presente, com certeza, pensando no futuro e aproveitando todas as oportunidades que a gente tiver. Então para isso você tem que se inscrever nesse canal para acompanhar cada vez mais o conteúdo que a gente passa, a mentalidade de um investidor sério que você tem que ter para você começar a fazer dinheiro com estratégia e tirar essa sorte para lá. Você vai ganhar dinheiro com estratégia e não sorte. Então tamo junto, forte abraço, é nóis, amanhã a gente se vê.